Quantas vezes você já se pegou adiando aquilo que sabia que precisava fazer? Talvez um projeto, uma decisão, um simples passo que poderia mudar tudo na sua vida, mas o tempo passou, a oportunidade escapou e você ficou com aquela sensação amarga de ter perdido algo importante. A procrastinação não rouba apenas o nosso tempo, ela rouba também os nossos sonhos, as nossas conquistas e até mesmo a paz do nosso coração. Talvez você esteja vivendo exatamente isso, planos guardados na gaveta, ideias que nunca saíram do papel, promessas feitas a si mesmo que até hoje não foram cumpridas. E no fundo, você sabe que não é porque você não tem capacidade, mas porque algo dentro de você trava, empurra para amanhã e faz acreditar que ainda não é a hora. Mas será que amanhã sempre vai chegar? A verdade é que a procrastinação não é só um hábito ruim, é uma prisão invisível. Ela se disfarça de descanso, mas esconde o peso da culpa. Ela parece dar alívio, mas deixa para trás arrependimento. E talvez seja por isso que você sente que a sua vida não anda, que as coisas estão paradas, que existe um atraso constante em todas as áreas. Mas eu quero te dizer, Deus não te chamou para viver no atraso. Ele te chamou para viver no tempo certo, no tempo do propósito. E sabe qual é a chave para isso? A sabedoria. Não apenas o conhecimento humano, mas a sabedoria que vem do alto. Aquela que abre os seus olhos para enxergar o que precisa ser feito, que dá clareza para as decisões, que te mostra o momento certo de agir. A Bíblia nos garante em Tiago 1:5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Essa promessa é para você. Imagine a sua vida sendo guiada por essa sabedoria todos os dias. Imagine acordar pela manhã sem peso, sem culpa, sem o medo de falhar, mas com clareza, força e direção para cumprir tudo aquilo que foi colocado em suas mãos. É isso que essa oração da manhã vai trazer para você hoje. Libertação da procrastinação e o renovo de uma mente cheia de foco, disciplina e paz. Porque não é só sobre trabalhar mais, é sobre trabalhar com propósito. Não é apenas sobre correr contra o tempo, é sobre viver no tempo certo de Deus. É sobre romper as amarras que te paralisam e avançar para o destino que Ele já escreveu para você. E hoje eu quero te convidar a se entregar por completo a esse momento. A cada palavra, a cada versículo, permita que o Espírito Santo fale com você, te fortaleça e acenda uma chama nova dentro de você. Uma chama que vai queimar a procrastinação e acender a chama da ação, da disciplina e da fé. Não é coincidência que você esteja aqui ouvindo esta mensagem logo pela manhã. Deus escolheu esse exato instante para dizer: filho, filha, não é hora de parar, é hora de avançar. Eu vou te dar a sabedoria que você precisa para conquistar. Se essa mensagem já tocou o seu coração de alguma forma, eu quero te pedir algo muito simples, mas muito importante. Deixe o seu like neste vídeo, porque isso ajuda a espalhar essa oração e alcançar outras pessoas que também precisam vencer a procrastinação e viver com mais sabedoria. Também escreva aqui nos comentários se você já sentiu isso, a luta contra a procrastinação, o peso de adiar decisões ou a dificuldade de manter o foco. Compartilhe a sua experiência, porque quando você escreve, você não apenas declara a sua fé, mas também abre espaço para que outros saibam que não estão sozinhos. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho. Assim, você vai receber todos os dias orações e mensagens que fortalecem sua fé, renovam a sua mente e te ajudam a caminhar mais perto de Deus. Agora que o seu coração já está preparado, vamos entrar juntos no primeiro ponto desta mensagem, e eu tenho certeza de que você vai se identificar profundamente. Você já percebeu como a procrastinação nunca chega sozinha? Ela vem acompanhada de vozes internas que te paralisam. O medo de não dar certo, a insegurança de não ser suficiente, a dúvida sobre se vale a pena tentar. Muitas vezes, não é a preguiça que segura seus passos, mas a incerteza que sussurra no fundo da alma.
É como se, cada vez que você se preparasse para avançar, algo invisível te puxasse de volta, te convencendo de que é melhor deixar para depois. E esse depois se repete, se acumula, até virar meses, anos, e quando você olha para trás, percebe que os seus sonhos continuam exatamente no mesmo lugar. O mais perigoso da procrastinação é que ela parece inofensiva. Você pensa, só hoje eu não vou fazer, amanhã eu começo. Na semana que vem eu pego firme. Mas o amanhã não chega, e a cada adiamento, a sua mente vai se acostumando com a ideia de empurrar com a barriga. A procrastinação não mata de uma vez, ela corrói aos poucos. Vai apagando o brilho da sua motivação, vai colocando peso onde deveria haver leveza, vai te convencendo de que você não é capaz de começar. E é exatamente por isso que precisamos olhar para a raiz dessa batalha. A Bíblia já nos alerta sobre esse perigo. Em Provérbios 6, 9 e 11 está escrito: Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade como um homem armado. Esse texto não fala apenas do descanso físico, mas do estado de quem vive sempre adiando, sempre acomodado, sempre deixando para depois aquilo que deveria fazer hoje. Mas quando falamos em procrastinação, não podemos simplificar. Não é só preguiça. Muitas vezes é medo. Medo de fracassar, medo de não ser aceito, medo de se expor. Outras vezes é perfeccionismo. Você espera a situação perfeita, o momento perfeito, as condições ideais. E enquanto isso, a vida passa. E existem também as distrações, redes sociais, preocupações excessivas, comparações que roubam sua energia e sua atenção. Tudo isso forma uma cadeia invisível que te aprisiona e não te deixa viver plenamente o propósito de Deus para a sua vida. Talvez você esteja sentindo exatamente isso, o coração cheio de sonhos, mas os pés travados. E isso dói, porque lá no fundo você sabe que poderia estar mais adiantado, que poderia ter conquistado mais, que poderia estar vivendo frutos de decisões que já deveriam ter sido tomadas há muito tempo. Essa dor de atraso, essa sensação de estar preso em um ciclo sem fim, é uma das armas mais sutis que o inimigo usa para roubar o seu destino. Mas a boa notícia é que a procrastinação pode ser vencida, não com mais cobrança, não com mais peso, mas com a clareza que vem de Deus. Ele nos dá não apenas a força para agir, mas também a sabedoria para entender que cada dia é uma oportunidade preciosa, que não pode ser desperdiçada. E quando você coloca a sua rotina diante dele, até as pequenas tarefas ganham sentido, até os passos mais simples se tornam parte de algo maior. É nesse ponto que eu quero que você comece a refletir. O que você tem deixado para depois que já deveria estar feito? Qual decisão está sendo adiada há tempo demais? Qual chamado de Deus você ainda não respondeu por estar esperando o momento certo? Essas respostas importam, porque a partir daqui vamos entender como a sabedoria divina é o antídoto para esse ciclo de paralisação. Então, antes de seguir, declare em fé nos comentários: Hoje eu decido começar. Escreva isso como um ato profético, uma forma de marcar no espiritual que a procrastinação não terá mais domínio sobre a sua vida. Se no primeiro momento entendemos que a procrastinação tem raízes mais profundas do que parece, agora precisamos olhar para a chave que rompe esse ciclo: a sabedoria. Porque não adianta apenas ter força de vontade se não soubermos para onde direcioná-la. A sabedoria é como uma bússola. Sem ela, até quem corre rápido pode acabar perdido. E aqui está um detalhe poderoso. A sabedoria humana pode até nos ajudar a organizar agendas, criar listas, definir prioridades. Mas a sabedoria divina vai além. Ela não apenas mostra o que fazer, mas revela o tempo certo de cada decisão, o caminho certo a seguir e até os atalhos que só Deus pode abrir. É essa sabedoria que transforma o depois em agora,
o talvez em sim, o quem sabe em eu vou. Tiago 1:5 nos dá uma promessa extraordinária. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Não existe condição, não. Existe limite, não existe barreira. Deus não diz que dará sabedoria apenas para alguns escolhidos, ou que será preciso pagar um preço impossível. Ele promete que dará a todos que pedirem, de boa vontade. Isso significa que você não precisa continuar vivendo no escuro, sem direção. A sabedoria do céu está disponível para você hoje. Pense comigo. Quantas vezes você já tomou decisões impulsivas e depois se arrependeu? Quantas vezes você adiou escolhas importantes por medo de errar? A procrastinação, muitas vezes, é um reflexo da falta de clareza. Mas quando a sabedoria de Deus enche a sua mente, o medo perde força, a confusão se dissipa e a procrastinação perde espaço. Porque quem tem sabedoria não fica paralisado pelo "e se der errado?", mas age confiando que Deus já está à frente. E essa sabedoria não se limita às grandes decisões da vida. Ela se manifesta também nas coisas simples, no modo como você organiza o seu dia, no discernimento de onde gastar a sua energia, na sensibilidade para saber quando é hora de descansar e quando é hora de levantar e agir. Sabedoria é saber dizer sim na hora certa, mas também dizer não quando algo vai te distrair do propósito. Olhe para a palavra de Deus e você verá exemplos claros. Neemias, quando recebeu a missão de reconstruir os muros de Jerusalém, não adiou. Ele buscou a direção do Senhor, pediu estratégia e agiu com disciplina. Josué, quando precisou atravessar o Jordão e liderar o povo na conquista da terra prometida, não teve espaço para "amanhã eu faço". Ele foi instruído pelo próprio Deus a ser forte e corajoso. Essa sabedoria que guiou heróis da fé é a mesma que hoje pode guiar você. E aqui está algo que precisa ficar no seu coração. A sabedoria de Deus não é apenas um conhecimento mental, mas um espírito que habita em você. Isaías 11:2 fala sobre o espírito de sabedoria e entendimento, que repousa sobre aqueles que o buscam. Ou seja, quando você clama a Deus por sabedoria, não é apenas uma resposta que Ele te entrega, mas uma presença que te acompanha, te inspira e te fortalece. Talvez você esteja cansado de listas que nunca terminam, de promessas que nunca se cumprem, de metas que sempre ficam para o próximo mês. Hoje, eu quero que você entenda que não precisa lutar sozinho. Quando a procrastinação tentar te paralisar, a sabedoria de Deus será como uma voz firme dizendo: "Agora é a hora. Este é o caminho. Siga por aqui". Então, neste momento, se você sente que precisa dessa sabedoria para organizar sua vida, para tomar decisões, para vencer o peso da procrastinação, declare nos comentários: "Senhor, eu peço a tua sabedoria". Essa frase é mais do que palavras. É uma chave espiritual que abre espaço para Deus derramar direção sobre a sua vida. Você já percebeu que muitas vezes a procrastinação não é só falta de disciplina, mas também falta de direção? É como estar num barco parado no meio do mar. Você tem força para remar, mas não sabe para onde ir. E é exatamente aí que entra o papel do Espírito Santo. Ele não apenas nos dá energia para agir, ele nos guia para agir no lugar certo, no momento certo e da maneira certa. A procrastinação nos faz desperdiçar tempo com distrações, mas o Espírito Santo nos ensina a viver cada dia com propósito. Ele é aquele que sussurra ao coração: "Esse é o momento de levantar. Agora é a hora de começar. Essa porta não é para você, mas aquela ali eu já preparei". Quando você se permite ser guiado pelo Espírito, até as tarefas mais simples ganham sentido, porque você entende que está no caminho exato que Deus desenhou para você. A palavra nos mostra isso de forma clara. Em Romanos 8,14 está escrito: "Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus". Perceba que não é apenas uma questão de identidade, mas também de movimento. Quem é filho de Deus não vive parado,
Não vive adiando, não vive preso no medo. Quem é filho de Deus anda, avança, constrói, porque está sendo conduzido por uma voz maior do que qualquer... Desculpa, olhe para a história de Josué novamente. Ele não conquistou Jericó com estratégias humanas, mas sendo guiado por instruções específicas de Deus. Imagine se ele tivesse dito: vamos esperar um pouco, talvez amanhã seja melhor. Ele teria perdido o tempo perfeito do milagre. Mas porque obedeceu, porque agiu quando Deus disse para agir, ele viu muralhas desabarem diante dos seus olhos. E é isso que acontece quando você permite que o Espírito guie sua rotina. A procrastinação perde o poder porque você não vive mais de acordo com a sua vontade ou as suas desculpas, mas de acordo com a agenda do céu. Você entende que cada manhã não é apenas mais um dia, mas uma oportunidade divina de plantar, construir e avançar. Mas deixa eu te dizer algo. Ser guiado pelo Espírito também significa abrir mão do controle. Muitas vezes, procrastinamos porque queremos ter certeza de tudo, queremos prever cada detalhe, queremos controlar o resultado. Mas o Espírito Santo nos chama a confiar. Ele não mostra o caminho inteiro, mas ilumina o próximo passo. E quando você obedece a esse próximo passo, você se vê mais longe do que jamais imaginou. Isso é libertador, porque significa que você não precisa ter tudo planejado para começar. Precisa apenas estar disposto a ouvir e obedecer. O Espírito vai te lembrar do que realmente importa. Vai te dar foco quando você se perder em distrações. Vai renovar sua energia quando você sentir que não consegue mais. É Ele quem coloca no coração a coragem de dizer: hoje eu começo, hoje eu faço, hoje eu avanço. E sabe o que é mais lindo? Quando você age guiado pelo Espírito, até o que parecia pequeno se transforma em algo grandioso. Uma decisão simples, como organizar seu tempo de oração, pode se tornar a base para um futuro cheio de conquistas. Um passo de fé, como iniciar um projeto que você vinha adiando, pode abrir portas que você nunca imaginou. Por isso, eu quero que você declare em fé agora mesmo: eu escolho ser guiado pelo Espírito Santo. Escreva isso nos comentários como uma decisão, como um ato de entrega, porque quando você declara, você se posiciona. E quando você se posiciona, o céu se move a seu favor. Chegamos a um ponto decisivo, aquele momento em que não basta mais só entender a raiz da procrastinação ou reconhecer a importância da sabedoria. É hora de se colocar diante de Deus em oração, porque é na presença dele que o peso cai, a mente se renova e a disciplina nasce de um lugar profundo. Não de esforço humano, mas de uma força sobrenatural que só ele pode dar. Talvez você já tenha tentado sozinho. Planilhas de organização, aplicativos de produtividade, promessas feitas a si mesmo de que amanhã eu começo de verdade. Mas no fundo, você sabe que não é apenas sobre técnica, é sobre transformação interior. É por isso que agora eu quero te conduzir a um momento de oração pela sua vida, pedindo a Deus não apenas foco, mas a sabedoria que vem do alto e a disciplina que permanece firme, mesmo quando a vontade falha. Feche os olhos por um instante e se permita orar junto comigo. Senhor, neste momento eu me coloco diante da Tua presença com humildade e entrega. Eu reconheço, Pai, que muitas vezes tenho deixado para amanhã aquilo que deveria fazer hoje. Tenho permitido que a procrastinação roube o meu tempo, roube as minhas oportunidades e roube até a paz do meu coração. Mas hoje eu clamo: liberta-me dessa prisão invisível, arranca de dentro de mim toda desculpa, todo medo, toda insegurança que tem me impedido de avançar. Dá-me, Senhor, a disciplina que vem de Ti. Não a disciplina pesada, feita de cobranças, mas aquela que nasce do amor, da convicção e da certeza de que cada passo dado no Teu propósito é precioso. Ensina-me a ser constante, a perseverar mesmo quando o cansaço bater, a continuar mesmo quando parecer difícil. Que eu não dependa da motivação passageira, mas da força eterna que vem do Teu Espírito. E eu peço, Pai, enche-me da Tua sabedoria. Como diz a Tua palavra em Tiago 1,5, o Senhor dá sabedoria a todos que pedem sem reprovação. Então hoje eu peço,
Dá-me clareza nas decisões, direção nos caminhos, discernimento para saber o que devo priorizar e coragem para dizer não ao que não vem de ti. Que a tua sabedoria seja a luz que ilumina o meu dia, guiando cada pensamento, cada escolha e cada ação. Eu declaro que, a partir desta oração, minha mente está sendo transformada. Eu não vou mais viver paralisado pelo medo ou enganado pela procrastinação. Eu vou viver no tempo, certo debaixo da tua graça e do teu propósito. Eu recebo agora, pela fé, a disciplina que me fortalece e a sabedoria que me guia. Em nome de Jesus, amém. Esse momento de oração é um marco. Cada palavra que você declarou junto comigo foi uma semente plantada no espiritual, uma semente de ação, de mudança, de vitória sobre tudo aquilo que tentava te segurar. Não pense que foi apenas uma oração qualquer. Foi uma declaração de guerra contra a procrastinação e um convite para que a sabedoria divina governe a sua vida daqui em diante. Então, se você orou de coração aberto, escreva nos comentários: eu recebo disciplina e sabedoria. Esse ato simples vai selar no espiritual a decisão que você tomou hoje, agora que você orou, agora que você se posicionou diante de Deus pedindo disciplina e sabedoria. Chegou o momento de transformar essa fé em passos concretos, porque a oração abre o céu, mas a ação abre os caminhos na terra. E é aqui que muitos se perdem. Oram, sentem a presença de Deus, mas depois voltam para a rotina exatamente da mesma forma. Hoje não. Hoje é diferente. Eu quero que você enxergue este dia como um novo começo. Não espere condições perfeitas. Não espere motivação aparecer do nada. Não espere que tudo esteja organizado. A mudança começa no agora, no passo que você pode dar hoje. Talvez seja levantar mais cedo amanhã, talvez seja organizar apenas uma área da sua vida. Talvez seja finalmente dar início àquele projeto que você adiou tantas vezes. O importante é que você comece. E lembre-se, não é sobre a quantidade de coisas que você faz, mas sobre a qualidade da obediência ao Espírito Santo. Ele vai te mostrar o que é prioridade, vai te lembrar do que realmente importa, vai renovar suas forças quando você sentir que está prestes a parar. A procrastinação não terá mais domínio sobre você, porque agora você sabe que cada minuto é uma oportunidade preciosa para viver o propósito de Deus. Quero que você guarde no coração a palavra de Eclesiastes 9:10. Tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Essa é uma verdade poderosa. O tempo de agir é agora. E para selar isso, eu quero que você declare nos comentários: eu decido agir hoje. Escreva essa frase como um ato de fé e compromisso. Isso não é apenas interação. É um passo profético. É você dizendo para si mesmo, para Deus e para todo o espiritual que a procrastinação não vai mais te paralisar. Se essa oração falou com você, eu te convido a se inscrever no canal, porque todos os dias nós temos orações e mensagens que vão fortalecer a sua fé, renovar a sua mente e te impulsionar a viver tudo o que Deus tem para você. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra de vida e não esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda para que esta mensagem alcance ainda mais pessoas que estão presas no mesmo ciclo de procrastinação e precisam experimentar essa libertação. Por fim, não saia sem continuar essa jornada. Aqui na tela já está o próximo vídeo, preparado especialmente para te levar ainda mais fundo na presença de Deus. Clique, assista e permita que a palavra continue transformando sua vida.